Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, colegas do DR. A gente aguardou aí 5 minutinhos do horário previsto para todos conseguirem fazer aí as suas conexões, ajustarem o que fosse preciso. E aí a gente vai dar início, então, a essa nossa conversa, esse nosso primeiro webinário, né? Eu, a Luana, a equipe da GEPLA aqui, a gente pensou nesse ciclo de palestras, como a gente está chamando aqui, e aí a gente começou com essa de inovação, né? Inovação na gestão pública, com o Marcelo, que é atual secretário, ele vai se apresentar, subsecretário da SEGE, ele vai se apresentar, e ele tem experiência com essa parte de inovação, de tecnologia. Então, a gente optou por iniciar com essa palestra, com esse webinário, porque a gente entendeu que esse vai ser base para todos os demais que a gente vai fazer depois. A gente está preparando alguns outros bem legais, bem interessantes, e aí eu conto com todos vocês e com que vocês também, inclusive, façam aí a propaganda para os próximos, certo? O Mareto não pôde estar presente agora, ele ficou de entrar para fazer essa introdução, né, essa abertura, mas daqui a pouquinho, caso ele consiga fazer aí a conexão, ele dá uma palavrinha também com todo mundo. Vamos lá então, Marcelo, presente-se e fale aí um pouquinho mais sobre você. Luana, você quer falar alguma coisa? Deixa a Luana falar primeiro, Marcelo. Ladies Licença, first, Marcelo. ladies first. Antes de você começar, na verdade, eu só queria agradecer mesmo a presença de todo mundo. Esse evento que a gente pensou e os próximos também, né? Eles estão sendo elaborados justamente para vocês, para que vocês aproveitem, para que tragam um pouco de ideias novas, né? Que oxigene o dia a dia e motive e deixe a gente mais criativo para o nosso trabalho. Então, eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês possam contribuir com a gente no final com a sua avaliação, com o seu feedback, né? Porque a gente vai ter outros eventos, então, com o retorno de vocês, a gente consegue ir melhorando cada vez mais. É isso, Marcelo, pode ir tocando. Maravilha. Queria agradecer ao Vitor, à Luana e a todos que organizaram essa atividade, dar os parabéns. Espero que essa contaminação causada aí pelo vírus da inovação, ela realmente se propague a nível de governo do Estado. A gente precisa realmente inovar. E hoje aqui a ideia é a gente ter um bate-papo. Vou fazer uma apresentação rápida, porque eu acho que o mais importante, o mais valioso é realmente a interação. Fiquei muito feliz de ter recebido alguns questionamentos que me ajudaram aí a dar um direcionamento para poder modelar essa atividade para que todos nós possamos usufruir melhor do nosso tempo, que é um ativo tão precioso nos dias de hoje. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui. A minha apresentação eu vou fazer aqui logo na sequência. Todos conseguem enxergar direitinho? Vou colocar em tela cheia aqui. Vamos lá. Tudo ok? Vitor? Ainda não começou a apresentar, agora começou. Só reforçando, Marcelo, o que eu tinha falado no início, da gente ficar sem o vídeo para, né, diminuir um pouco a banda aí, né, o uso da banda, e aí durante a sua apresentação aí, o seu nosso bate-papo, melhor dizendo, se alguém quiser abrir o vídeo para perguntar e participar, tudo bem, e aí no final também aquela foto, como você disse. Mas, então é só para pedir a todos para desabilitarem o vídeo para melhorar aí a conexão de todo mundo. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vamos começar a nossa roda de conversa aqui sobre inovação. O objetivo hoje aqui não é ensinar nada a ninguém, é justamente provocar vocês com alguns pontos que nós vamos trazer. E conforme eu prometi no vídeo de convite, eu quero fazer com que vocês tenham o máximo de ganho
participando dessa conversa. Nós vamos falar sobre temas gerais da inovação, vamos propor aí algumas atividades, falar de alguns cases e, ao final, eu vou falar de forma prática, aplicada, como o DR pode, a partir da próxima segunda-feira, para poder respirar aí, não, depois do feriado, né? Pode realmente começar a colocar em prática tudo isso que a gente vai falar. Porque, na prática, a teoria é outra. A gente sabe muito bem disso. Então, nosso roteiro aí, a gente vai falar o que é inovação, desafios para inovar no serviço público, exemplos de inovação de sucesso no setor público, como superar os obstáculos e começar a inovar imediatamente. Não que o IDR não inove, eu sei que inova, mas a ideia é que a gente, como muito bem a Luana falou, a gente oxigenar um pouco, trazer ideias novas, quem sabe possa agregar naquilo que vocês estão fazendo. E, ao final, vamos abrir aí para as perguntas, que realmente é o momento mais precioso dessa atividade. Bom, me apresentando, meu nome é Marcelo Vivacqua, eu sou nascido no Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar aqui na minha apresentação e já falar sobre as características do perfil que normalmente os e os empreendedores inovadores possuem, sem querer dizer que eu tenho todas as qualidades, mas eu procuro sempre me enquadrar dentro desse perfil. Só para reforçar que todas as características que nós vamos mencionar aqui, nenhuma delas é genética, nenhuma delas é dom, todas são competências que podem ser perfeitamente adquiridas com, evidentemente, empenho, dedicação e esforço. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, já nos meus primeiros anos de vida já demonstrava ser uma criança muito curiosa. A minha primeira pergunta, no primeiro dia de aula de ciências, quando foi falado sobre a formação do globo terrestre, a minha primeira pergunta, quando disseram que o centro continha diversos minerais derretidos, né, alto ponto de fusão, e eu fui e perguntei por que eles não eram aproveitados. Eu tinha, acho que 12, 11 anos de idade. Então, naquele momento, a própria professora se assustou um pouco, falou, nunca me perguntaram isso. Então, a curiosidade é a base da inovação. A curiosidade, ela, juntamente com a criatividade, são dois pilares indispensáveis para quem quer se transformar no inovador. Eu também cresci, me tornei adulto, fui fazer universidade em Viçosa, alguns de vocês conhecem, e lá em Viçosa eu já comecei a deixar transparecer a minha insatisfação produtiva, que é outra característica de quem trabalha com inovação, de ver algo, não se conformar com aquilo e querer mudar a realidade, não ser aquele improdutivo que reclama, critica, aponta o dedo. Não, eu gosto de identificar problemas e buscar soluções. Qual foi a minha primeira insatisfação? Quando, durante uma aula prática na medicina veterinária, eu vi veterinários, que eram os professores, juntamente com os acadêmicos, que eu me incluía nessa lista, castrando animais, esterilizando animais, sem anestesia. Então, eu falei, isso é um absurdo, né? Como que um veterinário pode infligir tanta dor aos animais dessa maneira? Uma forma tão cruel. E, com base nisso, eu desenvolvi uma solução terapêutica aí, na área da biotecnologia, que substitui esse método brutal, arcaico, de castração, por um método indolor, um método totalmente humanizado, uma substância aí à base de substâncias naturais, papaína, brobelina, ácido lático, ou seja, mamão, abacaxi, leite, compondo aí um produto que promove esse efeito de esterilização sem que os animais sofram. Então, isso tudo fez com que eu desenvolvesse cada vez mais a minha criatividade, a minha resiliência, porque você encontra o sistema não é muito fácil, tolerância ao risco, aprendizado com fracasso. O brasileiro ele tem pavor de falar que fracassou. Nos Estados Unidos, a cultura do fracasso ela é altíssima, principalmente no Vale do Silício, porque sabe-se que o fracasso gera aprendizado. Claro que esse fracasso ele não pode ser persistente e recorrente. Você pode até fracassar várias vezes, mas por motivos diferentes. Senão, você acaba levando a sua instituição a ter prejuízos tanto na área pública quanto na área privada. A empatia,
Por que a empatia é tão importante na inovação? Eu coloquei aqui o UX e o UI, né? Que é o User Experience e User Interface, ou seja, a experiência do usuário e a interface. O que eu fazia correntemente para poder desenvolver essas soluções para a medicina veterinária? Eu interava, né, e interagia com o público-alvo, que eram os proprietários dos animais, que eram exatamente aí os tratadores, e dessa maneira eu conseguia modelar no meu laboratório a solução até que ela chegasse no ponto ideal. Isso vale totalmente para o serviço público. A gente vai falar mais à frente. O governo se comunica muito mal com a sociedade. Quando eu falo governo, eu estou falando de instituição governo a nível global, né? Não só no Brasil, no Estado, mas no Brasil como no mundo. O governo tem essa dificuldade da comunicação. E a gente está aqui na CEGE desenvolvendo algumas ferramentas, algumas estratégias que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Coragem, né? Eu fui premiado, participei de um concurso aqui no Brasil com as minhas invenções, e depois também eu desenvolvi um tratamento para câncer de animais, aquele gatinho, aquele cachorrinho, por isso. Eu criei também a Abipir, que é uma OS que trabalha com essa área de inovação para jovens, empreendedorismo, trabalha 10 anos com isso, trabalho voluntário. O voluntariado também, diga-se de passagem, é uma excelente ferramenta para quem quer ser inovador, porque você aprende a desenvolver empatia, olhar o outro com outros olhares. Também fui empresário durante muitos anos, no laboratório, conforme eu mencionei, empresa também de consultoria em negócios internacionais. Então, eu tenho essa visão do terceiro setor, do governo e também na iniciativa privada. Isso me ajuda bastante na tomada de decisões e na identificação dos problemas e busca pelas soluções. Eu fui premiado aí, com as minhas inovações, visitei mais de 80 países, e você estar no país distante, muitas vezes isolado, no meio de pessoas que não falam inglês, é um desafio. Então, eu tive que desenvolver a minha coragem, a minha autoconfiança, a autoliderança, autocontrole. Todas essas características são muito importantes para nós que lidamos com equipes. Não estou falando aqui de líderes, não. Esse é um grande erro quando se fala em inovação, que é promover capacitação para os líderes, e classificam-se como líderes somente os diretores, os secretários, subsecretários, gerentes. Na verdade, não são. Líderes somos todos, né? Pegamos aí os próprios trainees, né, que fazem um trabalho brilhante aqui, como a Luana, eles, em algum momento, vão liderar. Então, eles também têm que ser submetidos a esse treinamento. Ou seja, isso também, já começo aqui a mostrar para vocês um dos pontos falhos nesse processo de implantação de uma cultura de inovação. Aí, como eu falei, né, rodei o mundo inteiro, adquiri essa autoconfiança, autocontrole, e, por fim, estou aqui hoje na CEGE e trouxe comigo um modelo de autoliderança humanizada e inovadora, que eu vou explicar mais à frente como vem funcionando. Bom, eu queria fazer aqui, eu sou médico veterinário, né? Então, eu sou médico, na verdade, vou seguir o roteiro de quando a gente começa uma conversa, fazendo um diagnóstico. Vocês não teremos tempo para ouvir as respostas, vocês fiquem à vontade para mandar isso posteriormente, questionando, compartilhando comigo e pedindo alguma sugestão, eu vou estar à disposição. Mas eu gostaria que vocês respondessem mentalmente, refletissem sobre essas perguntas e pensassem já numa estratégia caso alguma delas tenha como resposta não. Você possui a saúde que gostaria? Você consegue gerenciar o seu tempo e dividi-lo de forma equilibrada para atender às suas necessidades familiares, sociais, de lazer, saúde e trabalho? Você possui um propósito de vida e pensa em deixar um legado de valor? Suas ações caminham nesse sentido? Você fala, mas faz? Você consegue ouvir e respeitar a opinião contrária das pessoas, sendo tolerante às diferenças e aos diferentes? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, tá? E depois, até no final, na hora das perguntas ou posteriormente, a gente pudesse interagir sobre isso, porque é fundamental que vocês tenham plena consciência, isso chama-se autoconhecimento, de quais são as suas potencialidades, quais são as suas forças, as suas fraquezas, porque a partir daí você vai se transformar em um alto líder e, evidentemente, vai poder liderar qualquer time e gerar inovação, que é o que nos interessa. Propor soluções que possam atender ao nosso cliente, que é o cidadão, a cidadã capixaba.
Vou fazer um exercício com vocês aqui, um warming up, um aquecimento. Eu vou pedir a vocês que pensem em uma casa. Tá? Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo já pensou. Depois, eu vou querer saber no chat se alguém de vocês acertou uma dessas casas que eu vou mostrar aqui agora. Alguém pensou numa casa de abelha? Uma colmeia? Alguém pensou numa casa de botão? Num iglu? Uma casa de João de Barro? Uma oca indígena? Por que eu fiz esse teste com vocês? Isso a gente usa muito nos workshops, né? Para mostrar para vocês que, para inovar, a gente tem que aguçar a criatividade, a gente tem que olhar um problema. Pois não. Pode falar. Pode falar. Alô? Só para ir um pouquinho mais devagar, que a sua voz está... Está falhando? Alô? Isso. Tá falhando um pouquinho. Então, é só você falar um pouquinho mais devagar, porque a sua voz está chegando antes da imagem aqui. Ah, perfeito. Talvez seja melhor eu desligar o vídeo, tá? Pode ser também. Desliga o seu, pode ser. Vamos lá. E você me dá um sinal se melhorou. Okay. Obrigado aí por ter avisado. Deixa eu habilitar o vídeo aqui. Pronto. Bom, então esse teste eu gosto sempre de fazer porque mostra claramente que o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela faz com que a gente acabe se robotizando. E quem se robotiza dificilmente vai conseguir inovar, porque ele vai pensar sempre da mesma forma, e normalmente quem tem essa rotina tem como hábito também buscar os semelhantes, ou seja, os engenheiros conversam com os engenheiros, os administradores com os administradores, advogados com advogados, assim sucessivamente. E dessa forma a inovação não acontece. A inovação precisa de multidisciplinaridade, além da colaboração. Então, é super importante que se façam atividades nas quais tenhamos aí uma gama variada de pensamentos, de ideias, de opiniões. No final da nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês como a gente está colocando isso em prática aqui. Bom, o que é inovação? Inovação, eu não vou aqui, como eu falei, nós temos aí o professor Google disponível gratuitamente para todos. Inovação tem 1 milhão de conceitos da OCDE, falando que é a criação de um novo produto, um novo processo, um modelo de negócios, um modelo de marketing, ou agregando alguma novidade, alguma funcionalidade, algo que já existe. Tem 1 milhão de definições, mas a que eu mais gosto é essa. Inovação é agregar valor, ou seja, quando você interage com uma pessoa ou com um ambiente e você transforma esse caos, que está aí à direita, à esquerda, à minha esquerda, acho que vocês à direita, você organiza as ideias, como é o caso ali, quando você interage com alguém, que você consegue prover por meio de um diálogo, por meio de uma atenção, por ouvir uma pessoa, e você consegue mudar a realidade e essa pessoa passou a ter uma qualidade de vida melhor, você já está inovando, você está mudando o status quo daquela pessoa. Isso vale, evidentemente, no nosso setor público, quando você melhora os processos, quando você melhora a forma de se comunicar com o cidadão, quando você consegue fazer com que o modelo de gestão, que nós vamos comentar na sequência, ele possa ser mais humanizado. Então, eu tenho aqui 5 elementos. O primeiro deles é o que eu gosto de falar e de trabalhar, que é a autoliderança humanizada e inovadora. A autoliderança, como o próprio nome diz, começa por si mesmo. Aquele questionário que eu passei anteriormente, ele tem esse objetivo, de você se autoconhecer, você identificar quais os pontos que você precisa se aperfeiçoar, quer seja nas competências técnicas ou nas competências socioemocionais, que são muito mais importantes do que as técnicas, tendo em vista que a gente sabe que
competências técnicas, elas são aprendidas muito mais facilmente do que as socioemocionais. O segundo elemento da inovação, eu criei uma sigla aqui para ficar mais fácil de lembrar, que é o TOC TPP, ou seja, transtorno obsessivo compulsivo, paixão por problemas. As pessoas podem estranhar esse comportamento, achar que é um comportamento um pouco diferente da maioria, um pouco psicopático, mas essa é a grande verdade. A rotina de quem inova, de quem é criativo, é buscar à sua volta sempre uma forma de melhorar a situação vigente, quer seja por uma melhoria de processo, quer seja por atendimento ao cliente, quer seja por qualquer outra mudança que possa gerar um ganho financeiro, um ganho econômico, um ganho de tempo, um ganho em termos de redução de desperdício no setor público, um ganho em termos de você abranger um universo maior de pessoas da população que possam ser beneficiadas com as políticas públicas. Então, essa obsessão pela melhoria contínua, ela é uma característica dos inovadores. O terceiro, que eu não consigo, desculpa, não consigo ver aqui, porque a barra superior está... Deixa eu ver se eu consigo trazer essa barra para baixo. Fluxo de inovação. Maravilha, consegui também. Muito obrigado. Fluxo de inovação significa que inovação ela não é um evento. Tem um slide aqui na sequência que eu vou mostrar. Ela é uma atividade contínua. É muito bacana você ver um hackathon que é feito uma vez por ano para desenvolver soluções para uma determinada secretaria, uma determinada autarquia. É muito bacana você, em uma semana de inovação, aí se fazem várias atividades. Só que nos 364 dias do ano restantes, essa mentalidade, essa cultura não acontece. Então, eu não acredito em evento, eu acredito em processo. Então, inovação ela é um processo. A gestão é fundamental. Inovação, por mais que a gente associe a criatividade, a imaginação, a curiosidade, mas aquela história do Newton, que estava sentado sob uma macieira e, após a maçã cair sobre a cabeça dele, ele teve a ideia da teoria que o consagrou. Isso aí é lenda, isso é romanceado. Na prática, a inovação ela acontece de uma forma estruturada, com uma gestão muito bem feita, de maneira que você possa realmente ter um processo que tenha perenidade e que gere resultados que a gente espera, que é melhorar a nossa qualidade de serviços para a população. Os recursos, evidentemente, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, embora a inovação não seja só tecnologia. Na sequência, exatamente isso. Inovação é um processo estruturado, planejado, não é um evento, ou seja, a inovação ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, ultramaratona, na verdade. E quem pensa em inovar com alguns espasmos musculares, como se fosse uma cãibra, ou seja, um voo de galinha, a gente percebe que não tem sucesso, porque se as iniciativas de inovação num órgão, numa empresa, no órgão público, numa empresa, elas não são bem estruturadas, não tem um follow-up, uma sequência de implementação das boas ideias que surgem a partir das dinâmicas, dos workshops, dos encontros semanais, os próprios servidores se desmotivam porque pensam da seguinte forma: de que vale a pena eu me esforçar aqui para tentar contribuir com ideias, se as minhas ideias são ignoradas, eu vou acabar fazendo exatamente o que eu estou aqui para fazer, não vou me esforçar além do que eu poderia. Então, esse processo é importante a gente ter em mente. E para que isso mostre a estruturação, com essa minha experiência rodando o mundo inteiro, o Brasil, nesses 3 campos, né, na área das empresas, do governo, da academia, eu desenvolvi uma metodologia, que são aí 6 passos para facilitar o processo. O primeiro passo, eu não está respondendo aqui tem que ir no mouse. O primeiro passo é você trabalhar com as pessoas
ou seja, você conhecer cada indivíduo da sua equipe, mas não é conhecer, fazer um mapeamento como se fosse uma máquina que você cadastra no patrimônio. É um mapeamento no sentido humanizado. Você tem que conhecer cada membro da sua equipe, não só as competências técnicas, emocionais, mas o que essa pessoa gosta de fazer, qual a sua experiência pregressa, porque dessa maneira você consegue interagir, criar uma ambiência favorável à inovação, porque cria-se um elo de confiança, de respeito. Isso, evidentemente, é feito também com o nosso público-alvo, que são os cidadãos e as cidadãs. Você desenvolver, criar uma política pública dentro de um gabinete, dentro de um laboratório de inovação, sem envolver o cidadão, a cidadã, no processo de concepção, modelagem, validação e monitoramento dessa inovação, 99% das vezes isso vai falhar, porque quem tem que saber o que melhor lhe atende é quem vai usar essa inovação, essa política pública, essa prática. Então, aqui entra novamente na experiência do cidadão, que é o UX, e a interface do usuário, que vocês têm acompanhado. Nós lançamos o Conecta Cidadão, o governo lançou, e a gente vem acompanhando isso com frequência, interação do usuário com o sistema. O segundo passo que a gente trabalha é a percepção, é o desbloqueio da criatividade. Conforme eu mencionei, todos nós somos criativos. À medida que nós saímos do jardim de infância, entramos no primeiro ano primário, a nossa criatividade começa a ser tolhida, né? A gente começa a sentar em fileira, tem que pedir licença para ir no banheiro, para a professora, não pode mais rabiscar a parede, não pode mais brincar de uma maneira descompromissada. Então, a inovação ela está a criatividade está dentro de todos nós, basta que a gente possa fazer com que ela floresça, com que ela volte a se manifestar. O terceiro passo é exatamente o produto, né? No primeiro passo, você interagiu, você criou uma ambiência favorável com a sua equipe, você interagiu com o usuário, identificou quais são as suas dores, os seus problemas, os seus desafios. No passo 2, desbloqueou-se a criatividade, identificaram-se várias soluções e, das soluções identificadas, continuando essa interação com o usuário, é desenvolvido o produto, que é uma política pública, que é uma ação realizada junto à comunidade, ou público-alvo específico. O passo 4, evidentemente, é o planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Dotação orçamentária, que a gente sabe que tem que ser dessa maneira, a criação dos KPIs, dos indicadores, porque o que não se mede não se gerencia, então acaba se perdendo no tempo, se for algo sem estruturação. O quinto passo é o lançamento, né? Vou mostrar para vocês um lançamento aí que nós vamos fazer em janeiro, que seguiu exatamente toda essa sequência. E o sexto passo é a promoção, ou seja, temos que mostrar à sociedade o que foi criado e que está sendo entregue para que ela se beneficie. Dando sequência, essa metodologia ela costuma romper algumas barreiras, alguns paradigmas. Igual quando eu falei lá na época do meu doutorado, quando eu fui defender minha tese, uma das professoras da banca, ela me questionou, elogiou a minha apresentação, elogiou a minha pesquisa, mas ela fez uma crítica construtiva, dizendo que não tinham referências. Eu expliquei para ela que as referências elas realmente não existiam, porque foi um projeto que eu criei, uma solução que eu criei, um processo que eu criei, e ela não se convenceu muito. Então, houve até um certo desconforto. Então, foi uma quebra de paradigma. Para ela, foi uma quebra de paradigma. Inovação é quebrar paradigma. Quando você cria algo que não existe, ou quando você muda a forma de fazer algo que vinha sendo feito de uma forma pouco eficiente, você está inovando, só que você incomoda muitas pessoas que querem ficar na zona de conforto. Por que eu chamo ao invés de mindset, chamo de mindbio? Mindset, em inglês, significa programação da mente, né, do cérebro. Não existe programação da mente. Quando se fala isso, parece que é muito simples, né? Você trocar um software, você fazer um upgrade no seu hardware, e o cérebro não funciona dessa maneira. Quem nos comanda são os hormônios. Se você não souber agir de forma que os seus hábitos, o seu comportamento
provoque modificações no seu cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade, você nunca vai criar um novo hábito, você nunca vai realmente incorporar uma rotina de uma forma natural. Então, esse nome ele está incorreto. Só que a mídia já consagrou. Então, aqui, só para vocês entenderem, né, por que existe tanta resistência em inovar. Primeiro, a inovação ela tem que ser a convergência entre o que o público-alvo gosta, né, e o que tem que ser feito. Ou seja, a inovação ela tem que ser desejada. Não adianta ninguém chegar aí no DR e falar, olha, a partir de segunda-feira a gente vai começar a inovar, a gente vai começar a pensar fora da caixa, a gente vai começar a usar os métodos ágeis. A inovação não pode ser imposta, ela tem que ser desejada. Como que ela é desejada? A partir do momento que você mostra para a sua equipe, quais são os benefícios que essa mudança de comportamento, de atitudes, de encarar os problemas, vai provocar tanto no público-alvo, que é o servidor, que é o cidadão, quanto na vida do próprio indivíduo, a partir do momento que ele passa a ser um inovador. Sair da zona de conforto é muito difícil, né? A linha que separa do sucesso profissional, pessoal, ela é tênue, ela até é uma distância pequena, só que a atração eletromagnética da zona de conforto é muito grande. Por que isso acontece? Porque existe uma área do cérebro que chama centro de recompensa, que é onde produz a dopamina. Se você não mostrar para qualquer pessoa que uma incorporação de um novo hábito vai gerar essa liberação de dopamina, essa satisfação que muitas pessoas têm quando comem chocolate, quando tomam cerveja, quando vão à praia, se isso for feito de forma pressionada, de forma muito arbitrária, é acionado o botão do pânico. O botão do pânico no nosso cérebro é a glândula amígdala. Ela libera os hormônios do estresse. Então, essa abordagem em relação às pessoas, ela tem que ser humanizada. As pessoas têm que entender que elas têm poder de transformar o ambiente, transformar a sociedade com uma ideia, com uma contribuição. E isso é papel do líder, dos líderes, fazer essa transição de uma forma suave. Barreiras da inovação. A principal delas é essa, é a gestão top-down. O que é a gestão top-down? Aquela gestão que o gestor ele tem as suas estratégias, as suas preferências em termos de projetos, e ele simplesmente impõe aquilo para que seja executado. Só que ele não faz esse trabalho de encantamento, e as coisas acabam não acontecendo. As pessoas acabam boicotando aquela iniciativa. Qual é um catalisador da inovação, ou seja, um estimulador? É uma gestão chamada bottom-up. É aquela na qual existe uma convergência de ideias, uma democratização do processo. É claro que o ideal não é um bottom-up nem um up-down. O top-down. O ideal é aproveitando um termo que está muito em voga atualmente, é uma atividade que seja híbrida, uma gestão híbrida, ou seja, tem muitos gestores aqui que devem estar nos assistindo, que a gente sabe que tem decisões que, às vezes, a área técnica é suplantada pela área política dentro do governo. Então, ele não tem como, muitas vezes, negociar essa decisão com a equipe. Então, nesse caso, vai ter que ser top-down. Mas, no geral, 99% das atividades pode e deve ser bottom-up. Vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. Alguns exemplos de inovações públicas, talvez vocês concordem, talvez vocês discordem, mas, na minha visão, são inovações que realmente mostraram, que realmente criaram uma mudança de paradigma, começando com as nossas, né, do nosso governo, aí, do Estado, o PitGov, que mudou a relação das startups com o governo, de uma forma brilhante. Aí, a gente está num processo para a contratação das startups, das soluções, o Prêmio Inoves, que é fantástico, porque valoriza o servidor público, permite que o servidor público tenha voz, que ele possa colocar a sua criatividade, as suas competências em prol do desenvolvimento de soluções inovadoras. Isso aí foi até uma das perguntas. Então, o Inoves aí já é uma resposta em relação a isso. O IDOX,
viramos referência no estado, no Brasil inteiro. Os CIDs, né, o Centelha, que são projetos de aceleração de startups, que vocês já devem ter ouvido falar. Nós estamos, inclusive, no site da CEGEA, com as inscrições do programa da oficina Solucionática abertas, ou seja, qualquer um servidor identificando um problema, ele pode submeter para que a gente tenha aí oficinas que possam chegar a uma solução que melhore os processos. O Wi-Fi livre de São Paulo é muito interessante, é um modelo de parceria público-privada, não sei se vocês conhecem, mas a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, ele concedeu às operadoras, três operadoras, a possibilidade de instalarem pontos de Wi-Fi na cidade, a custo zero para o governo, só que, como contrapartida, os primeiros 30 segundos de acesso, os provedores podem colocar aí, fazer um marketing digital, podem colocar propagandas, ou seja, uma relação ganha-ganha, win-win, que o governo não despendeu recursos, assim como Vitória também fez uma parceria público-privada, na época que trocou todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. E não pagou nada também, ou seja, a empresa que fez o processo, ela ganhou na economia gerada. Então, isso para mim, é uma inovação de gestão, as parcerias públicas-privadas de uma forma geral. As UPPs do Rio de Janeiro, que infelizmente foram descontinuadas, mas, na minha visão, foi uma política pública extremamente inovadora, na época, pena que não houve continuidade, não houve gestão. As audiências públicas, né? A partir do momento que se inseriu o cidadão dentro do contexto, isso também foi uma mudança de paradigma. O Bolsa Família, que, na minha opinião, não estou falando aqui de partido político, não estou falando aqui de nenhuma ideologia, o programa, a concepção dele foi super inovadora, porque você conecta o recebimento de um benefício com a caderneta de vacinação, com o boletim escolar, ou seja, eu acho isso um dos programas mais bem elaborados até hoje. Bom, tem uma frase que eu estou compartilhando com vocês: devemos buscar cada vez mais uma máquina pública, menos máquina e mais pública. O que significa isso? Uma interação com o nosso cliente mais próxima, mais constante, recorrente, sabendo o que ele está achando do serviço que nós prestamos. Então, a gente está com o Conecta Cidadão, fizemos parcerias aí que vão nos permitir fazer essa interação com o usuário, com o cidadão, para que a gente possa estar em constante aperfeiçoamento. O Inova Hubs é um portal que vai ser lançado em janeiro, que vai conectar o Espírito Santo, os desafios públicos do Estado, com o mundo inteiro, podendo atrair soluções não só de outros estados, como de outros países. E um programa de monitoramento e melhoria contínua da experiência e satisfação do cidadão capixaba, o Procides. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso, mais para frente eu digo em uma outra oportunidade, que é uma parceria com instituições de ensino, pesquisa, setor privado, para que possam nos dar constantemente feedbacks sobre como os cidadãos estão interagindo com os serviços disponibilizados. A custo zero. É uma parceria público-privada que não vai ter custo nenhum para o cidadão, perdão, para o governo. Aqui, esse é o Nova Hubs, vocês terem só uma noção, um protótipozinho, que a gente vai ter as soluções do governo, os desafios do governo, tanto internos quanto externos, soluções tecnológicas nacionais, internacionais, buscando atrair também pessoas interessadas em visitar o Espírito Santo para turismo ou para fazer negócios, vir aqui instalar a sua sede da empresa. Vai ser um site que vai ter 5 idiomas, né, disponíveis. Então, a ideia é que a gente ajude o Espírito Santo a se internacionalizar e o governo a ter acesso a soluções inovadoras, mais ágeis, mais econômicas, de qualquer parte do mundo. Aqui são os desafios, né, internos, a área da burocracia, transparência, e os externos são todas as políticas públicas, né, que a gente vai aí estar buscando sempre ter soluções mais assertivas. Bom, agora caminhando aí para o nosso final, qual seria a primeira medida a ser tomada para implementar a cultura da inovação no DR? Não que essa cultura não exista, para reforçar a cultura, para perenizar a cultura. Promover palestras, cursos, workshops, como está sendo feito agora, os servidores, ensinando as metodologias como Design Thinking, projetar e criar um espaço Google, né, um espaço mais cool, aí, mais descolado, visitar órgãos governamentais, né, tanto aqui quanto de outros estados, para fazer um benchmark, ter um referencial, realizar brainstorms com as equipes ou nenhuma das anteriores.
né? Vocês escolham aí mentalmente. Então, para vocês verem aí como na prática a coisa funciona, nós criamos, estamos aqui na 13ª edição, vai ser no dia 21, o Diálogos para Inovação. Nós nos reunimos toda semana com a equipe da Subgés, as duas gerências, temos gerência de inovação, gerência de processos, e, de uma forma que não acontecia antes, a gente hoje consegue aproveitar ao máximo as competências, habilidades, atitudes empreendedoras, intraempreendedoras de todos os servidores que aqui estão, de maneira que a gente tenha aí soluções para problemas sem precisar contratar consultoria e dando a oportunidade a cada servidor de ter o seu momento de protagonismo, conforme a gente vai ver aqui na sequência quais são as vantagens aqui. Quais são os ingredientes, o modus operandi aqui? Não existe diferença hierárquica, né? Todos têm direito a emitir opinião, desde o trainee até o subsecretário, todos ali estão sentados no mesmo espaço, todos são protagonistas, a gente alterna os facilitadores, um dia é uma gerente, outro dia é um estagiário e assim sucessivamente, todos têm a oportunidade de conduzir uma atividade, uma dinâmica, para que possa aí desenvolver as suas competências técnicas de oratória, de interação social, etc. É um fórum de resolução de desafios, não é um happy hour, não é um grupo de estudos, a gente tem um desafio definido, tem uma pauta definida e vai ter uma entrega prevista com um deadline. Aberto a toda a organização, né? Conforme a gente já falou, não é porque nós temos uma área de inovação aqui que só quem trabalha nesse setor que é inovador. Isso não existe, né? Você tem que pegar as pessoas do RH, as pessoas que estão lá em contato com o cidadão, as pessoas da administração, todas têm boas ideias, todas são criativas, todas têm muito para contribuir. Organização externa, a gente convida pessoas, atores de fora também, para que possam contribuir, para a gente possa ouvir também a opinião do nosso usuário. E consistência, ou seja, tem que virar um hábito. Não adianta você fazer isso uma vez por mês, a cada 3 vezes, você não vai ter o resultado. Você não vai criar aquele hábito, você não vai ativar o centro de recompensa cerebral. Aqui foram as perguntas, né, que eu recebi. Eu acho que algumas delas já foram respondidas, quando se perguntou aqui sobre a falta de aproveitamento das competências, desconsiderando suas melhores habilidades, concordo em gênero, número e grau. Tanto é que eu trouxe essa iniciativa de ouvir a todos, de dar voz a todos, de aproveitar as ideias de todos, aquelas opiniões, aquelas sugestões que não podem ser aplicadas, elas são devidamente justificadas, né? Devidamente justificado o porquê da não adoção, respeitando quem se deu ao trabalho, quem se dedicou para buscar, para modelar uma solução. E a questão da seguridade e motivação ao servidor para esse exercício, né? A gente pode responder também com as iniciativas que a gente mencionou, como, por exemplo, o Prêmio Inoves. A questão da legislação, burocracia e inovação, a gente também tem aí já... Eu vou parar o compartilhamento. A gente tem aí... Agora eu vou abrir meu vídeo. A gente tem aí, em relação à segurança jurídica, a Lei 929, que foi criada aqui no Espírito Santo, é uma das inovações, que eu até coloquei naquele slide, não mencionei, que dá uma segurança jurídica ao Estado, ao gestor, ao ordenador de despesas, a fazer a contratação de forma segura. E nós estamos no processo, exatamente agora, de pegar o marco legal das startups, a Lei Complementar 182. Estamos fazendo um estudo, juntamente com a Lei 929, para que a gente possa elaborar um decreto que possa pegar o que os dois têm de melhor e fazer com que o Estado tenha mais segurança e liberdade para poder fazer essas contratações. Bom, da minha parte era isso. Agradeço a atenção de vocês. Estou aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Bem, Marcelo, obrigado. Foi bastante conceito, né? Bastante informação aí. E eu fiz aqui algumas anotações, mas antes de eu falar alguma coisa, eu queria ver se mais alguém tem alguma
alguma dúvida, algum questionamento, para eu também não direcionar nada. Alguém, gente, pode habilitar o áudio ou escrever no chat se você tiver sem microfone aí, sem microfone, sem câmera. Fiquem à vontade. Alguém? Estão com vergonha, estão tímidos. Não tem ninguém nem aparecendo, gente. Pode falar. Acho que eles estão esperando você começar. Deve Você puxar ser. a fila. Deve ser. Bom, vamos lá. Uma coisa que a Luana comentou logo no início, assim, quando você estava falando de o X e o Y, né? Interface com o usuário e experiência do usuário. Para você falar um pouquinho mais sobre esse item. Perfeito. Então, o que eu observei? Não é a minha primeira passagem pelo governo. Eu já estive aqui na época de 2013, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, agora também no início desse governo, eu estava também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que agora é a Sectides, e eu sempre percebi isso, só que na área que eu atuava eu não tinha nenhuma ingerência nesse processo. Isso me incomoda profundamente, aquela insatisfação produtiva que eu mencionei, que é típica aí dos criativos inovadores. Eu não consigo entender como que se concebe uma política pública sem interagir com o usuário, que é o nosso, né, o nosso cidadão, a nossa cidadã. Inclusive, o próprio processo do Conecta Cidadão, que é um portal de serviços digitais, não houve aí, de uma forma efetiva, uma interação com o usuário no sentido de quais são as formas mais usuais de você fazer essa interação com o usuário, visando entender a trajetória, a experiência e o grau de satisfação. Você pode fazer entrevista, né, presencial ou remota, por meio de formulários. Não é o ideal, mas na falta de outra possibilidade você pode fazer. Você pode fazer, esse é muito eficiente, que é o teste de usabilidade, é você colocar um indivíduo para trabalhar ali, para interagir com aquele aplicativo, com aquele processo de compras online, de licitação, e ali ele vai tendo as suas dificuldades e ele vai sendo monitorado sem que ninguém interrompa. E tem o melhor modelo, que foi iniciado lá na Universidade de Stanford, onde eu fiz a minha pós-graduação na área de neurociência, que foi onde nasceu o Design Thinking, é você fazer a imersão, ou seja, um servidor ou vários servidores ficarem ali uma semana acompanhando a rotina das paneleiras, ou dos pescadores, ou do agricultor, do pequeno agricultor. E ali, na vivência, no dia a dia, na rotina, ele vai conseguir entender realmente quais são as dores. Só para dar um exemplo prático, o que nós vamos fazer nesse programa que eu mencionei, de avaliação permanente, monitoramento e aperfeiçoamento permanente da experiência e da satisfação do usuário. Um exemplo rápido aqui, para não tomar muito tempo. O Conecta Cidadão, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que são 3 categorias de usuários. Tem lá o cidadão, de uma forma geral, tem lá o público dos agricultores, as pessoas da área do agronegócio, e tem ali a terceira categoria público servidores, os agricultores e a terceira categoria que eu vou lembrar daqui a pouco. Mas, em resumo, os empreendedores. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer contato com a DERES, com o Sebrae, para que eles possam fazer essa interface, né, o User Experience, User Interface, com o seu público-alvo, que são os empreendedores, e trazer para o governo quais são os insights, quais são as necessidades, quais são as impressões, qual é a experiência que ele vem tendo e como a gente pode melhorar isso. Da mesma forma que na área dos agricultores, a gente vai fazer via Federação da Agricultura, que está em todos os municípios do estado, por meio do sindicato, do Senar, assim como o Incapé. Em resumo, experiência do usuário, experiência do cidadão, é fazer uma conexão constante
dar um exemplo de um garçom de restaurante ou de um atendimento de uma loja, de um shopping. Eles estão constantemente perguntando: tá tudo bem por aí? Está precisando de alguma coisa? O ar-condicionado está muito forte, está muito fraco? A comida está boa? Quer que melhore? Ou seja, o governo ele não faz isso. O único momento que o governo interage diretamente com o cidadão é durante as audiências públicas. Não é? Mas é uma interação muito curta e também já é meio que empacotado, né? Já tem aqueles projetos, o cara vai lá e vota naquele que ele acha mais, que vai agregar mais valor. Eu acho muito pouco, acho muito pouco. Eu acho que a gente tem que manter essa interação de forma recorrente. Espero que tenha atendido. Só desculpa, só para complementar. É o que as grandes empresas de tecnologia fazem conosco, né? As redes sociais, Facebook, Instagram, etc., que a inteligência artificial vai entendendo como a gente se posiciona perante ao mercado, perante uma marca, e ali ela vai nos oferecendo a plataforma, as opções que nós mostramos para ela. Só para uma estatística, para que talvez alguém não conheça, após 5 curtidas que você dá numa rede social, no Facebook, no Instagram, a inteligência artificial, o algoritmo da plataforma, ele já te conhece melhor do que os seus amigos, seus melhores amigos. Após 15 cliques, likes e compartilhamentos, a inteligência artificial te conhece melhor que você mesmo. Então, quer dizer, o governo ainda não tem essa estrutura de inteligência artificial, mas como a gente não tem, vamos usar a inteligência natural, que são os nossos parceiros, para poder conhecer cada vez mais os servidores. E deixo aqui para vocês, do DR, aberto, tá? Para sugestões sobre essa pauta. Quem quiser se envolver mais nesse processo, estamos com as portas abertas. Ei, Marcelo, o Sérgio escreveu uma pergunta no chat aqui. Vou ler para você comentar um pouquinho. Valendo-se que o incentivo de qualquer trabalhador é remuneração ou algo parecido, qual o incentivo que se pode ter, fora salário, que o servidor de carreira tem para fazer inovações em seu trabalho diário ou preparação acadêmica para o bom andamento do serviço? Não sei se você entendeu. Entendi. Okay. Então, um dos ingredientes, são vários ingredientes que compõem esse bolo da inovação. Um deles é a recompensa, né? Outro é o reconhecimento, é o protagonismo, é o que a gente vem fazendo aí nesse Diálogos para Inovação. E é o que eu sempre fiz nas minhas consultorias, meus trabalhos com iniciativa privada, etc. Só um dado interessante, tem pesquisas mostrando que o fator motivacional mais impactante para a prática da inovação não é a remuneração financeira, porque o que as pesquisas mostram, isso vale para o setor privado, setor público, e as pesquisas mostram que o indivíduo, quando tem um incremento no seu salário, em 3, 4 meses, ele já absorveu aquilo ali na renda dele, porque ele já passou a criar novos hábitos, trocou de carro, comprou um apartamento maior, ou seja, ele comprometeu aquela renda e acabou ficando mais ou menos naquela mesma situação que ele estava antes. O que se prova, os estudos científicos provam, é que a partir do momento que você incorpora esse Mind Bio, né? Não é Mindset, esse Mind Bio de inovação, você passa a ser um questionador dos seus atos, das suas atitudes e comportamentos. Você passa a interagir melhor com as pessoas, melhorar os seus relacionamentos, porque você sabe que a empatia é importante, você aceitar as ideias, as opiniões dos outros. Então, o principal ganho é com você, é você melhorar como ser humano, como pessoa, e ser percebido como uma pessoa melhor no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sociedade. Isso é fato. Em relação à carreira, que todo mundo quer, evidentemente, ter ascensão profissional, e isso é perfeito, é aquela história. Quem mais se destaca no contexto da inovação, quem está sempre propondo ideias, se envolvendo nos projetos, a tendência a nível do setor público, a gente sabe que não tem aumento de salário, né, gratificação. Assim, tem as promoções de indicações de cargos de confiança, que a gente sabe que tem, né, tem algumas funções remuneradas. Pode-se pensar em propor uma gratificação para as ideias que forem aí implementadas,
Vamos pegar o Inoves, né? Você imagina os servidores que propuseram soluções no Inoves, no Prêmio Inoves. Primeiro fator de recompensa, a visibilidade, o reconhecimento, a distinção. Aquela pessoa que, apesar de todas as atribuições que tem, que não são fáceis, a gente sabe como o trabalho de serviço público é puxado, às vezes a equipe é muito pequena, a gente tem que jogar nas 11 posições, a gente sabe disso. Mesmo assim, ele ainda conseguiu fazer um esforço extra para trabalhar num outro projeto que possa levar uma melhoria para a população ou para o próprio governo em termos de administrativos. Ou seja, essa perspectiva de se tornar mais inovador, a tendência, evidentemente, é que as pessoas que estão num ambiente na secretaria, no órgão qualquer, quando houver um pleito desse servidor para fazer um curso de ação, né, um mestrado, um doutorado, nessa área, ou numa área similar, esse histórico de inovador, de propositor de soluções, de pessoas que estão sempre aí buscando ir além do que a função determina que elas possam ir, eu vejo isso como um incentivo, como uma possibilidade de ascensão profissional, porque a gente sabe que os cursos eles agregam, né? A gente sabe que a visibilidade também dá perspectiva. Eu vou dar outro exemplo, para ser rápido aqui. Todos os projetos do Inoves, eles vão estar nessa plataforma internacional, Inova Hubs. Ou seja, a possibilidade real de um governo de outro país ter interesse no projeto e quem vai ser o protagonista serão os servidores que estão conduzindo o processo, o projeto, ou seja, abre a possibilidade desse servidor fazer um intercâmbio internacional, ir até outros países, visitar para conhecer políticas públicas, estratégias que possam ser aplicadas aqui. Então, assim, tem uma série de possibilidades que eu vejo como sendo recompensas para tanto pessoal, como eu falei, como profissional, para quem se enveredar para o lado da inovação. Ok, Marcelo. O Sérgio está aqui perto, agradeceu a resposta. Que bom. A Luana fez uma pergunta aqui também no chat. Aproveitando a sua formação em neurociência, compartilha conosco alguns hacks, dicas para que possamos ser mais motivados, criativos e inovadores no dia a dia, em um âmbito mais pessoal e individual. O que você pode falar para a gente? Então, o que eu vou reforçar, que eu já havia dito, quando se fala que o ser humano é um ser racional, isso é mentira. Não, o ser humano não é racional. O ser humano é 100% emocional. Todas as nossas atitudes, comportamentos, são norteadas, são reguladas pelo nosso metabolismo hormonal. Quando você toma uma decisão, ela não é baseada na lógica, ela é baseada na antecipação da satisfação que o seu cérebro subconsciente vislumbra que vai ter no futuro. Quando você compra um iPhone 8, 9, 12, nem sei qual é a versão agora atual, muitas vezes você sabe, você tem essa consciência racionalmente, que ele não vai agregar valor nenhum ao seu trabalho, à sua vida social, o que você tem, você não usa 10% da funcionalidade dele, mas o seu subconsciente, que é o cérebro que é responsável por 97% das nossas reações, desde as involuntárias, como batimento cardíaco, regulação da pressão sanguínea, do nível de glicose, mas das respostas involuntárias que você faz no dia a dia, você vai dirigindo para o seu trabalho, você nem percebe a movimentação do comando do carro, de marcha, de volante, já está automatizado. Para inovar, você tem que realmente quebrar esse ciclo da automação. A automação é muito boa nos processos, mas não é boa na nossa vida. Porque quando você é automatizado, você não consegue ver o mundo de uma forma diferente. Então, o que eu teria para dizer? Em primeiro lugar, é sempre buscar um propósito, buscar enxergar o benefício que uma nova ação vai trazer, um novo hábito vai trazer para você. Porque é a única forma de você conseguir realmente quebrar essa
atratividade pela zona de conforto do seu cérebro. Por que seu cérebro te boicota o tempo todo? Porque o cérebro ele foi concebido para nos oferecer as melhores condições de sobrevivência. Tudo que extrapola as funções básicas de alimentação, respiração, digestão, o cérebro acha que é supérfluo. Então, ele vai fazer de tudo para que você procrastine, para que você realmente não execute. Procure sempre identificar um propósito, procure sempre identificar um legado naquilo que você vai fazer, o bem que você vai proporcionar, a alegria que você vai proporcionar a uma pessoa com aquela ação, porque dessa maneira você vai criando um mecanismo automatizado de ativação do seu centro de recompensa. Eu vou dar um exemplo. Por mim, eu sou madrugador, eu acordo 5 horas da manhã, vou para a academia e depois eu vou para a praia. O que me faz acordar, levantar da cama 4h30 da manhã, 5 horas, para ir para a academia, é a recompensa que o meu cérebro sabe que vai ser o banho de mar que eu gosto. Ou seja, já houve uma conexão hormonal. Quando eu chego no mar, eu já tenho uma liberação de endorfina. E o cérebro, vocês sabem disso, que os maiores vícios, cocaína, crack, o próprio cigarro, até o açúcar, ele ocorre porque cada vez que você consome uma substância como essa, o seu centro de recompensa é ativado, a liberação de dopamina ocorre e você, evidentemente, quer, o seu cérebro, ele quer que aquela experiência se repita inúmeras vezes. A gente pode falar no outro momento com mais detalhes, eu não vou me estender muito aqui não, mas nesse momento eu gostaria de frisar isso. Encontre sentido, encontre propósito, encontre prazer, satisfação naquilo que você quer começar a fazer. Só vou dar um exemplo mais prático ainda. Uma grande empresa americana, fabricante de válvulas para cilindros de oxigênio. Não foi na época da Covid, isso foi no início, foi muito antes. E houve uma percepção por parte do RH da empresa, por parte dos gerentes, que estava havendo uma desmotivação dos funcionários e uma queda na produtividade. E um dia o CEO, ele tinha aquela postura de orador, de líder, como Steve Jobs, quando lançava lá o iPhone. Ele chegou para as pessoas e disse o seguinte: falou, vocês sabem, o indicador que ele mostrou não foi o faturamento, não foram as vendas, não foi nada disso. Ele falou, você sabe quantas vidas a nossa empresa ajudou a salvar nesse ano que se encerra? Aí ele mostrou lá a relevância do que cada funcionário fazia, produzindo as válvulas reguladoras dos tubos, cilindros de oxigênio, que se não fosse a precisão, a eficiência, a inovação daqueles equipamentos, muitas pessoas poderiam ter tido a vida em risco. Então, ele ressignificou. Então, a palavra é essa, é você ressignificar, porque quando você ressignifica algo que você faz, você está automaticamente mudando a sua fisiologia cerebral. Não existe mindset, não existe programação cerebral, não existe uma troca de software que vai fazer com que você mude da noite para o dia. Espero que tenha ajudado. Show. Alguém mais quer escrever alguma pergunta no chat ou então falar aqui? Que eu tenho mais alguns comentários aqui para fazer. Você comentou, se tiver, só interromper, tá, gente? Você comentou sobre o Conecta Cidadão, não sei se todo mundo já entrou nesse site, né, no novo site do Conecta Cidadão, que é o antigo guia de serviços, não é isso? Se a gente entrar lá no do DR, só exemplificando um pouco do que você mesmo falou. Se a gente entrar lá nos serviços do DR que estão disponíveis, todos eles pode falar, mas a maioria deles está como parcialmente digital. Tem 3 digitais, o restante quase todo parcialmente digital e um ainda como presencial. Então, assim, eu acho que se cada um de nós, na sua respectiva área desse serviço que está ali disponível, pensar em como fazer diferente esse serviço, de como pensar na experiência do cidadão, como você falou, do usuário. Pensar em fazer diferente isso aqui para melhorar a experiência do usuário,
já é um ponto de partida desse aqui, propósito, benefício, né? Não para a gente, mas para o usuário, para tentar fazer algo diferente e que vá trazer aí algum tipo de inovação. É isso mesmo, é mais ou menos esse o raciocínio? Perfeito, Vitor. Totalmente. Inclusive, eu falo isso todo dia, sempre que eu posso, nas reuniões, tanto lá do Diálogo para a Inovação. A porta, quem for fazer uma visita, tomar um café comigo lá na SEGE, vai ver, a porta do meu gabinete fica aberta, eu não fecho minha porta. Tanto os meus gerentes, quanto os trainees, quanto os outros auxiliares administrativos, todos eles podem chegar a hora que quiserem, claro. Não precisa marcar agenda. Se estiver numa reunião, obviamente, como eu estou agora, estaria com a porta fechada, por conta só de não incomodar até os outros ambientes. Mas essa acessibilidade ela é muito importante. Então, eu falo sempre para todos ali que, por mais atribuições que cada um tenha, quanto mais atividades você puder se envolver, desde que preserve a sua saúde física e mental, evidentemente, ninguém quer que vocês tenham um burnout aí, né? Uma sobrecarga de trabalho, que tenham problemas aí emocionais e psicológicos, psiquiátricos, de maneira alguma, mas o que eu mostro para eles é que cada servidor, desde a menina que é responsável pela limpeza, até o diretor, o secretário, o subsecretário, todos nós temos uma missão muito nobre, porque a SEGER, temos uma visão privilegiada ali, né, fica de frente para o Porto de Vitória, então você vê pessoas andarilhas ali, né, pessoas de rua, ou seja, você vê pessoas passando de ônibus, você vê pessoas das mais diferentes classes sociais, a gente sabendo que tudo que a gente faz, independente se seja uma área administrativa, área finalística, vocês aí do DR, né, quando levam mobilidade aí para os locais, quando melhoram as vias, a gente saber que a gente está contribuindo para a melhoria na qualidade de vida das pessoas, isso é muito motivador, né? E isso é um legado. Eu costumo dizer que o ser humano que vive sem um propósito e sem pensar em deixar um legado, eu acho que é uma vida muito vazia, né? Se torna aí um consumidor, um produtor de resíduos para o planeta, né? Que já tem tanto. Então, eu acho que você está perfeito, a sua colocação, Vitor, perfeito. Um primeiro passo é desafiar vocês mesmos, né? A fazer essa digitalização dos serviços que ainda não foram totalmente digitalizados. E eu provoco vocês aí para fazerem uma experiência de replicarem esse diálogo para inovação aí no DR. Ah, vamos anotar aqui. Primeiro, meu vídeo está caindo aqui toda hora, por isso que eu sumo e apareço toda hora aí. Uma outra pergunta. Você falou lá naqueles passos para inovação, você falou lá do fluxo de inovação ser contínuo, ou seja, não é um projeto, né? A gente projeto na hora que a gente vai, né, implementar a inovação, mas é contínuo no sentido de que a gente não pode parar de pensar em inovações, não é isso? Foi isso que eu entendi. Parabéns. E aí, você comentou na sua fala lá desses passos sobre a tecnologia. Aí, só reforçando o que eu entendi, aí você falar um pouco mais sobre isso, é que inovação não é apenas tecnologia, não é uma nova versão de um iPhone ou de um Samsung mais novo, não um sistema novo que a gente vai utilizar. Então, a tecnologia não é o fim, é um meio para a gente chegar na inovação. É mais ou menos isso? Exatamente, ela é um instrumento. As pessoas conectam a inovação com a tecnologia de uma forma muito errônea. Como eu falo, se você, vamos partir de dentro para fora, né? Se você incorpora um hábito saudável à sua rotina, quer seja na área nutricional, na área de atividade física, você está agregando valor à sua saúde, você está inovando, você está mudando o status quo, literalmente. Indo um pouco mais, fazendo esse movimento internamente, para a área externa,
o seu ambiente de trabalho, eu vou dar um exemplo que eu falo até, às vezes, de uma maneira muito simplista, mas é interessante. Eu trabalhei numa empresa como diretor, empresa pública, diretor de tecnologia, diretor de uma empresa de tecnologia, diretor de gestão. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a área que dava para o setor de desenvolvimento, a porta, na hora que as pessoas abriam a porta, tinha um bebedouro logo bem próximo ali, com um vaso de plantas. E toda vez que alguém estava tomando água, quando alguém do desenvolvimento vinha para a área administrativa, se a pessoa não ficasse muito atenta, ela tinha o copo derrubado, porque o espaço ali era insuficiente. Eu vi aquilo uma vez, vi aquilo 2, 3, 4 vezes, eu falei, gente, por que não se troca a posição do vaso, né, de plantas com o bebedouro? Aí eu fui lá, eu mesmo fui e troquei. E acabou o problema. Quer dizer, isso foi uma inovação de processo, né? Você melhorou aí, da mesma forma que eu cheguei lá e também vi que os processos eram todos feitos sem nenhum tipo de sistematização. Então, minha primeira providência foi pedir que todo mundo mapeasse os processos, peguei uma ferramenta gratuita na internet, eu mesmo treinei as pessoas, fizemos esse mapeamento. Aí eu fui inovar no marketing também. O que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeos falando sobre os nossos produtos, começamos a agir nas redes sociais, ou seja, isso é inovação de marketing, né? O governo se comunica não tão bem assim quanto poderia. Então, isso é uma forma de você inovar. E falando a nível global, que eu acho que quem gosta dessa área gosta de ouvir essas passagens, uma inovação que não teve nada de tecnologia foi a pasta de dentes. Quando a pasta de dentes foi criada nos Estados Unidos, na década de 50, a adesão foi baixíssima, baixíssima. Ninguém queria colocar um creme na boca e ficar ali, né, esfregando com uma escova. Aí alguém teve a brilhante ideia de acrescentar hortelã na pasta de dente. O fato de acrescentar hortelã mudou o hábito da população americana. Isso aí está registrado nos livros de história. O gás de cozinha, ele tinha um altíssimo nível de intoxicação, de envenenamento das pessoas. Alguém teve a brilhante ideia de adicionar uma substância que conferisse ao gás um cheiro desagradável. O gás natural, ele não tem cheiro, né? Inodoro. Ou seja, cadê a tecnologia? Não tem tecnologia. Foi um insight. A minha inovação, eu peguei o extrato do mamão, o extrato do leite, o extrato do abacaxi, fiz uma combinação e consegui tratar câncer, curar câncer de animais. Ou seja, muitas vezes um insight, uma observação, dizem que para inovar você não precisa mudar de ambiente, você tem que ficar no seu ambiente, só que enxergá-lo de uma forma diferente. Vou fazer outro desafio aqui para vocês aí durante a semana. Cada um olhe para o ambiente no qual está inserido, no seu ambiente de trabalho, e desafie-se a si próprio, para na semana que vem, ao final da semana que vem, apresentar uma solução de melhoria dentro desse ambiente que você trabalha, quer seja na área de ergonomia, quer seja na área de circulação. Faça desafio para você mesmo. Quem quer criar, desenvolver essa musculatura da criatividade e da inovação, se desafie o tempo todo. Passe a enxergar os problemas dos outros como sendo seus. Quando você estiver no transporte público, ou no seu carro, ou quando você estiver na rua, no shopping, procure olhar ao redor e falar, se eu fosse um consultor, use a mente do consultor. Se eu estivesse sendo pago para implementar uma melhoria no DR, melhoria de relacionamento interpessoal, melhoria no fluxo de processos, como já tem aí várias pessoas habilitadas aí junto com vocês, os nossos queridos trainees ajudando nesse processo, mas passe a cobrar você mesmo. Ah, não, isso não é da minha área, eu não vou mexer com isso, não é minha responsabilidade, eu não ganho para isso, né? Essas são, normalmente, quem fala não é você, esse é subconsciente, é a sua zona de conforto que fala para você, né? Então, é isso. Show de bola, show de bola. Marcelo, eu acho assim que foi um bate-papo, como a gente falou, né? Você fez aí alguns conceitos, depois a gente fez aí uma troca de ideias. Eu acho que foi assim bastante proveitoso para ter esse start no nosso pensamento em inovação, né? Tentar aí levantar esses desafios, como você acabou de colocar, para a gente começar
a tentar pensar diferente aí. Eu achei bastante interessante. Aí, não sei se alguém tem alguma coisa mais para fazer a colocação, se alguém tem mais algum comentário. Alguém? Vinícius. Como reconhecer até onde podemos ir para não sermos frustrados, para não termos frustração? Vinícius perguntou. Olha, Vinícius, obrigado pela pergunta, excelente. Veja bem, eu costumo dizer que o ser humano não conhece seus próprios limites. Ele não conhece, literalmente não conhece. É só você pegar aí na internet e ver a evolução do tempo dos corredores de 100 metros rasos, por exemplo. Então, o que se imaginava que seria impossível romper a barreira dos 10 segundos, hoje já se faz. E vou dar um exemplo pessoal. Eu brinco, eu falo que eu gosto de trabalhar na área do campo do impossível, porque lá a concorrência é menor, né? Todo mundo, eu falo sempre quando alguém fala assim, você não vai conseguir, isso é muito difícil, aí é que eu fico mais motivado. Não existem limites para a criatividade, para o poder de superação do ser humano. Não existem limites. Você vê aí, por exemplo, pessoas que não têm os braços e as pernas e conseguem ter uma vida quase normal, né? Alguém com paralisia cerebral que usa de tecnologia só com o movimento dos olhos e consegue interagir com o computador, trabalhar, inclusive. Ou seja, não existe. Por que os cegos eles têm os outros sentidos, como o tato, como a audição, mais desenvolvidos? Isso é porque o cérebro deles tenta compensar essa incapacidade visual com a apuração dos demais sentidos. Existem duas coisas importantes para quem tem interesse em entender um pouco de neurociência, que são duas expressões que vale a pena vocês pesquisarem. Primeiro é neuroplasticidade, que é a forma que o cérebro se altera constantemente, a sua morfologia e também a sua fisiologia, ou seja, como ele funciona, a partir dos nossos estímulos, a partir da forma como a gente interage com o ambiente. E o outro é a nossa reserva cognitiva. Quando você tem hábitos saudáveis, quando você evita de agredir o seu cérebro com substâncias nocivas, com comportamentos nocivos de estresse, de raiva, de rancor, de ódio, você está fazendo com que os seus neurônios sejam preservados, você vai aumentando essa reserva cognitiva, então a tendência de você desenvolver uma doença degenerativa, como Alzheimer, Parkinson, ela reduz-se drasticamente. E todos nós sabemos que a expectativa de vida vem aumentando a cada ano que passa. Todos nós aqui esperamos passar da barreira dos 100 anos. Né? A minha avó, que é de outra geração, está com 108 anos, 104 anos. Ou seja, a gente vai passar dos 100 com certeza. Então, esse poder do cérebro de se regenerar, de se adaptar, ele me dá garantia, Vinícius, que não existem limites para que nós possamos superar. Isso é a garantia que eu te dou. E quanto mais pessoas falarem que você não vai conseguir, aí que você tem que usar isso como combustível para conseguir. Não é provar para ninguém que você conseguiu, não é ficar obcecado, eu vou provar. É provar para você mesmo que você pode, basicamente. Queria fazer um adendo sobre esse assunto, né? Eu acho que a frustração, por mais que eu concordo com você, Marcelo, gosto muito desses conceitos, inclusive, da neuroplasticidade, da epigenética, e isso realmente dá um gás para a gente ir atrás daquilo que a gente quer, né? Mas a frustração, ela é real também. Então, assim, da onde que vem a frustração, às vezes? O que eu poderia dizer sobre isso é, talvez, o foco esteja direcionado para o lugar errado e por isso a gente se frustra, né? Então, se a gente está entrando numa empreitada com expectativas e com o foco no resultado ou no que aquilo vai trazer para a gente, né? Ou quem que a gente vai impressionar, talvez a gente se frustre porque a gente não tem controle dos resultados, né? De como uma pessoa vai interpretar
ou se aquilo vai realmente atingir o que a gente estava criando de expectativa. Então, uma coisa que eu uso muito para mim é focar no processo e não no resultado, porque não tem como eu me frustrar com o resultado se eu não estou me importando muito com ele, assim, entre aspas, né? Então, eu me importo muito mais no processo e coloco o meu foco nisso, do que nos resultados em si. Porque aí, quando você está com a expectativa, né, nivelada ali, sem crescer demais ela, você não vai se frustrar, né? Então, acho que é muito esse balanço, assim, entre o que você está esperando que aconteça e o que acontece ou não. É daí que vem a frustração. Então, para você driblar isso, você foca muito mais no processo, o que você está precisando desenvolver para que você consiga chegar em algum lugar, do que na chegada em si. Concordo plenamente, aquela história, né? As pessoas não devem ficar focando no chegar no alto do Everest. Elas ficam tão focadas que acabam esquecendo de curtir a caminhada, o trajeto, o que ele poderia ter observado. Então, corroborando aí com o que você falou, concordo em gênero, número, grau, espécie, que é o seguinte: eu tenho duas máximas que eu uso, dois mantras, tem vários, né? Mas tem dois que eu gosto muito, que é não me estressar com algo sobre o qual não tenho controle. Se alguém não gosta de mim, eu não vou me estressar porque alguém não gosta de mim. Eu tenho a consciência que a minha forma de agir é a melhor possível. Eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro ser uma pessoa que agrega valor à vida das outras, procuro ter uma escuta ativa, né? Ouvir com respeito, com atenção. Quando eu vou para o diálogo para a inovação, eu não levo o telefone celular. Eu acho por mais ocupado que alguém seja, se for um líder, um gestor, ele tem um assistente, ele tem uma secretária, então ele pode deixar o celular com a pessoa. Eu acho assim um desrespeito. O brasileiro tem muito isso, fora do Brasil, dependendo do país, você não encontra isso, que é você estar conversando com alguém, a pessoa está manipulando o celular, e você para. Eu costumo parar de falar. A pessoa não pode continuar, que eu estou percebendo, que eu estou prestando atenção. É um outro conceito, uma outra constatação da neurociência, que é impossível você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você estiver ouvindo a música e lendo um livro, se eu perguntar para você qual era o verso da música ou o que você acabou de ler, você vai saber me responder uma coisa ou outra. O cérebro, ele não é multitarefa, isso não existe. E uma outra máxima, só para complementar, que eu uso, além de não me estressar sobre algo que eu não tenha controle, é que é melhor ser feliz do que estar certo. Eu não entro em discussões que não levem a lugar nenhum. Não discuto política, futebol, religião. Eu respeito. Isso é uma máxima da inovação. Se você quer ser inovador, você tem que aprender a respeitar as opiniões dos outros, por mais contrárias às suas crenças que elas sejam, né? A inovação, ela surge das diferenças e não das similaridades. Lembrando isso, importante. Ficou mudo no final, mas deu para entender. Ficou mudo? Não, eu falei que... Só no finalzinho. Não, eu falei que a frase, o mantra, é que eu falei que eu prefiro ser feliz do que dar certo, né? E que eu não entre em discussões que não tenham produtividade. Eu não discuto política, religião. O que eu quis dizer é que a inovação, ela se faz pelas diferenças e não pelas similaridades. Se você tiver, como eu já falei, vivendo só com engenheiros, se você estiver convivendo só com médicos, só com pessoas de uma determinada crença ou profissão, você não vai inovar nunca, porque a inovação, ela tem que ter várias perspectivas para que você possa aí criar algo novo, ter uma visão diferenciada e inovadora, né? Show. Gente, alguém mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar, então? Olha só, a gente queria todo mundo que tiver aí disponível uma câmera, webcam ou pelo celular, para ativar a câmera aí por alguns segundinhos, para a gente poder fazer um print aqui para registrar o nosso encontro. Se não tiverem, a gente vai ficar só
no nome de vocês, que também aparece aqui. Então, vamos dar aí alguns segundinhos para todo mundo ativar suas câmeras. E aí eu vou fazer aqui o print, ok? Quem puder dar o sorriso, que estiver sozinho, ótimo. Se não puder, fica de máscara mesmo. Herbert, parece até que você ativou a câmera, Herbert, mas não te apareceu, não. Cara, é bom, hein, Pedro? Até promover coisa boa assim. Você saiu, Sérgio? Não tem câmera, tô ouvindo. Ah, tá bom. Eu sei. Então, ficou só eu e o Marcelo mesmo? Lucélia botou, depois tirou. Luana também ficou sem. Ah, você está aparecendo aqui? Então alguém faz o print, que para mim só aparece o Marcelo e eu aqui, eu e o Márcio. Eu estou vendo a Lucélia, estou vendo a Luana, estou vendo o Marco Antônio, o Herbert, a Denise. Estou vendo. Então, tira você, Marcelo. Aí você me manda. Tá bom, Porque maravilha. aqui não está aparecendo, não. Tem 2 páginas de pessoas, aí não sei Vou se na fazer um segunda print aqui. página teria. Quer tirar a máscara para dar um sorriso aí? Fica à vontade. Vai lá. Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto. Vou mandar para Luana. Beleza. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigada, Marcelo, por disponibilizar aí um tempo na sua agenda corrida para falar com a gente. Como eu comentei, eu vou enviar para vocês que estiveram presentes um formulário de avaliação. E aí a gente pode também, vou pensar num jeito de incluir um pouco do que o Marcelo falou aqui para a gente hoje, e a gente tentar desenvolver ideias a partir daí também, em conjunto, né? E então eu vou enviar por e-mail e peço que vocês respondam para mim até o final da semana que vem, por gentileza. E é isso. Marcelo, quer dar alguma palavra final? Eu queria agradecer mais uma vez a você, ao Vitor e todos que estiveram envolvidos nessa organização. Parabéns. Isso é inovação, é fazer o que os outros não estão fazendo. Meus parabéns. O primeiro passo foi muito bem dado. Diria que foi uma honra para mim estar aqui contribuindo. Espero que eu possa ter agregado algum valor aí à vida pessoal e profissional de cada um. E dizer que estamos aqui na SEGER, né? Portas abertas para contribuir com qualquer iniciativa que vocês tenham e percebam que a gente possa agregar algum valor. Muito obrigado a todo mundo e uma ótima semana. Ok, muito obrigado, Marcelo. Tchau. Valeu.